Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o último episódio da terceira crônica de Nárnia, O Cavalo e Seu Menino. No último vídeo vimos o encontro mais sensacional entre o Shasta e o Aslan. E agora o Shasta estava em Nárnia e o Rei Luna já estava no seu castelo sabendo da invasão. Como será que essa história vai terminar? O Shasta chegou a considerar se toda aquela conversa com o leão não tinha sido um sonho ou um devaneio, mas a marca da pata do leão ainda estava na relva, e ele devia ser muito pesado. Ele caminhou um pouco e acabou encontrando vários narnianos, animais falantes e seres da floresta. Mandaram então avisar a Rainha Lúcia no castelo de Cair Paravel sobre o ataque a Anvar, a capital da Arquelândia. E o Shasta comeu na casa de anões até se fartar e dormiu um dia todo e uma noite toda. No dia seguinte ouviram trompas e avistaram uma comitiva narniana se aproximando, incluindo o rei Edmundo, a rainha Lúcia e o príncipe Corim. O grande rei Pedro estava no norte, lidando com os gigantes. Corim ficou muito feliz de ver Shasta e depois de brigar com um dos anões, ele acabou conseguindo que ele e o Shasta se passassem por guerreiros da comitiva para participarem da batalha em Anvar. O Shasta aceitou a ideia, meio atordoado com a situação, mas tinha forte empatia por Corim e não queria contradizê-lo. Passaram pelo desfiladeiro por onde ele havia chegado a Nárnia e avistaram o exército de Rabadash tentando assaltar o castelo. E então partiram para a guerra. O eremita e seus convidados viam toda a guerra por um espelho d'água mágico num poço a muitos quilômetros da batalha em si. Viam cada detalhe, cada calormano abatido. Viram quando Shasta, que não sabia nada de guerra, perdeu a espada e caiu do cavalo, mas sem nenhum ferimento mais grave. E ao fim da batalha, alguns calormanos estavam rendidos e outros estavam mortos, e o príncipe Rabadash estava preso por um gancho dos muros de Anvar. Ele estava preso pelas costas e os pés dele não chegavam ao chão, então ele ficava se debatendo e xingando. Ele preferia morrer do que aquela humilhação. Todos gargalhavam dele. Shasta se aproximou para ver do que riam, e o Corim o pegou pela mão e o apresentou ao seu pai, o rei Luna, que o abraçou com força e pediu para que todos os vissem juntos. Enquanto isso, no eremitério, depois que a batalha acabou, eles deixaram o poço de lado porque eles só conseguiam ver as coisas, mas eles não conseguiam ouvir nada. A Aravis e os cavalos começaram a discutir então quando que eles iam partir dali. O Bree ainda estava desconfortável com a ideia de entrar em Nárnia com a cauda dele toda esfiapada daquele jeito. E enquanto ele explicava para a garota por que ele tinha o costume de jurar pelo leão, sendo que ele nem gostava de leões, os três foram surpreendidos. Aslan apareceu pulando o muro do eremitério e caindo às costas do cavalo Bree, e o convenceu de que ele era sim um leão mesmo, um animal com 4 patas, cauda e suíças. Aqui cabe um parênteses, tá? Em Nárnia, o Aslan é um animal porque os narnianos são animais, mas em nosso mundo Jesus é um homem, um ser humano como nós somos seres humanos. Às vezes a gente se esquece disso e pensa em Jesus só como Deus. E embora ele realmente seja Deus, ele é um ser humano, assim como cada um de nós. Ele então explicou que era ele que os perseguia na viagem e revelou seus propósitos. E disse a Aravis que os arranhões que ela recebeu nas costas e nos ombros eram semelhantes às chicotadas que a serva da sua madrasta levou por ter seu vinho drogado pela garota. O Aslan nem se demorou muito entre eles. Partiu da mesma forma como ele chegou, mas avisou que eles em breve receberiam uma outra visita e que mais tarde eles se encontrariam novamente. Os três foram muito impactados com aquele encontro, e enquanto eles refletiam nas palavras do leão, trompas anunciavam a chegada do príncipe Cor, que queria falar com Aravis. Quando o tal príncipe chegou, descobriram que era Shasta, agora príncipe Cor, filho do rei Luna. Cor explicou que ele e Corim eram irmãos gêmeos e que quando eles nasceram, um profeta centauro anunciou que ele salvaria a Arquelândia do maior perigo que aquelas terras sofreriam um dia. No entanto, um lorde da corte chamado Bar era um traidor e vendia informações para Calormânia. Descontente com a profecia, raptou o garoto e fugiu de navio para o sul. O rei Luna o perseguiu e, embora eles tenham conseguido derrotá-lo, eles não encontraram o filho do rei, porque Bar havia enviado um dos seus servos junto com o filho
em uma canoa, a mesma canoa, por sinal, que o Aslan empurrou para que o Ahrish o encontrasse naquela noite. Agora que a profecia havia se cumprido, ele havia se reunido de novo com seus familiares e desejavam que Aravis viesse morar com eles também. A garota aceitou de bom grado e então partiram para o norte, para Anvar, e claro, para Nárnia, onde Bree e Húin viveriam uma nova vida. Quando chegaram em Anvar, tiveram uma bela refeição e então pediram para trazer o prisioneiro, o príncipe Rabadash, a fim de dar um desfecho para sua situação. Eles decidiram que o soltariam sob certas condições. Mas o Rabadash xingava e gritava a plenos pulmões. Não suportava que o tratassem como se fossem superiores e nem aquela misericórdia toda deles. De repente, todo mundo ficou quieto, porque o Aslan apareceu sem aviso e alertou Rabadash que ele devia aceitar a gentileza de Anvar, porque senão o seu destino seria bem pior. Mas o Rabadash não deu a mínima, continuou praguejando, inclusive contra o leão, invocando o deus Tash como se fosse ele que o salvaria. E então, não dando ouvidos às palavras de Aslan, Rabadash se transformou em um burro e perdeu a capacidade de falar na frente de todos eles. Nas palavras de Aslan, seu juízo veio, ainda assim, banhado em misericórdia, pois ele poderia voltar a se tornar um humano se ele subisse no altar de Tash, em Tashbaan, no festival de outono, mas ele não poderia se afastar mais de 10 quilômetros do templo ou ele viraria burro para sempre. E assim encerrou-se o destino de Rabadash, o ridículo. Durante todo o seu reinado, a Calormânia não apresentou perigo para os países vizinhos. Cor, como primogênito, se tornou herdeiro do trono, deixando Corin feliz da vida por ser príncipe para o resto da vida dele, sem ter que lidar com as responsabilidades de um rei. Aravis e Cor eventualmente se casaram e Bree e Húin se tornaram bons amigos e viveram uma vida maravilhosa em Nárnia. E sempre que podiam, visitavam seus amigos na Arquelândia. E é assim que se encerra uma das minhas crônicas favoritas. Se você gostou, deixa o like no vídeo e compartilha com seus amigos para eles conhecerem essa história maravilhosa. E a partir da semana que vem começamos a quarta crônica, o Príncipe Caspian. Inclusive ela possui bem mais diferenças em relação ao filme do que a crônica anterior, o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Então mesmo se você já viu o filme, com certeza você vai reparar em várias diferenças. Pela última vez, pro norte, pra Nárnia e até a próxima crônica.